Muito bem, a gente começa aqui na primeira leitura, segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo, pessoal, é figura da igreja. Toda vez que você esbarrar com Paulo ou com qualquer outro dos apóstolos, veja individualmente em cada um deles figura da igreja. Essa é uma leitura extraordinária, Paulo fazendo uma tremenda exortação a Timóteo. Mas olha aqui o que ele fala. No meio disso, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Exorto-te a reavivar a chama do dom. O que é esse dom de Deus, antes de mais nada? Que Timóteo recebeu pela imposição das mãos de Paulo. Esse é o grande dom de Deus, que, vamos lembrar, não é a vida humana, esse é o Espírito Santo, pessoal. De alguma forma, Timóteo, então, já tinha recebido o Espírito Santo pela imposição das mãos de Paulo, e aqui vem Paulo, por meio da carta, e exorta Timóteo a reavive, mantenha isso vivo. É fundamental que essa chama do Espírito dentro de nós esteja viva. Essa, pessoal, é função da igreja. Lembra? Conversão, receber o Espírito Santo e transformação. Nesse caso, já não é a conversão. Timóteo já tinha se convertido e recebido o Espírito Santo. Mas aqui é justamente o de manter viva, querendo dizer, seguir na transformação. E aqui, pessoal, 2 pontos. Da função da igreja, está aqui, é para isso que ela serve, é para isso. A igreja tem que pegar todos os seus fiéis e chacoalhar o tempo todo, assim como Paulo faz. Eu te exorto, tem que reavivar essa chama, o Espírito Santo tem que estar vivo, flamejante. E da mesma forma que Paulo faz, a igreja tem que chacoalhar cada um de nós sempre, o tempo todo, para que essa chama fique forte, viva. A segunda coisa, pessoal, tão relevante quanto, atenção, é fundamental, individualmente, a gente se permitir ser chacoalhado pela igreja. Para você se permitir ser chacoalhado pela igreja, você tem que estar em igreja. Estar em igreja significa exatamente isso, estar com o seu grupo de cristãos na sua denominação, seguindo os ritos da sua denominação, para ter essa simbiose com a sua igreja, em que você está lá dentro e se permite ser chacoalhado. Isso é viver em comunidade, isso é viver em igreja. Agora, a gente realmente tem que estar disposto a isso, tem que estar buscando a coisa certa. E a igreja, naturalmente, tem que estar atenta para que os seus fiéis, os seus praticantes, também vão na coisa certa. E a coisa certa, pessoal, é reavivar essa chama, mantê-la viva permanentemente. Nosso Salmo é o 122. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. E agora o Evangelho, o capítulo 12 de Marcos, a partir desse versículo 18, é aquela passagem que os saduceus chegam para Jesus e põem aquele caso testando sobre a ressurreição. Uma mulher que se casa uma primeira vez, não tem filhos, tem que casar com o irmão, e ela lá e casa com 7 irmãos, não tem filho, e eles perguntam, com quem ela vai estar casada na possível, eles não acreditam na ressurreição, mas eles fazem a pergunta como um truque para Jesus, com quem ela estará casada na ressurreição? Pessoal, em primeiro lugar, quando Jesus fala dos saduceus, né? A passagem mostra os saduceus. Os saduceus eram os ricos, os sofisticados daquele tempo. Não eram tontos, eram bem inteligentes. Se eu ficar olhando essa passagem, é uma passagem histórica daqueles malvados dos saduceus, pronto, desperdiçou o seu evangelho. Você tem que se ver no lugar dos saduceus, pessoal. Essa passagem ela só tem graça, só tem valor quando você se põe no lugar deles e reconhece com humildade que esse tipo de pergunta passa pela sua cabeça, passa pela minha cabeça. Quando você olha essa passagem e fala, eu não sou assim, pronto. Porque a gente tende a ser assim. Então, por favor, não olhe os saduceus como sendo aquela coisa de 2000 anos atrás, que graças a Deus eu não sou, porque em grande medida nós somos. Um segundo ponto, e aqui presta bem atenção.
Quando Jesus vai rebater o que os saduceus falam, Jesus responde, olha, vocês estão enganados. E vocês estão enganados porque vocês não conhecem as Escrituras. Querendo dizer, se fosse no termo de hoje, vocês não conhecem a Bíblia. Os saduceus, eu repito, eram inteligentes, sofisticados, ricos, eles certamente conheciam muitas coisas. Só que eles não conheciam a Bíblia. Mais uma vez, isso serve para a gente. A gente pode conhecer muitas coisas boas, nobres, relacionadas a Jesus, relacionadas à igreja. Mas se a gente não conhecer a Bíblia, e conhecer a Bíblia antes, conhecer a Bíblia em primeiro lugar, todas as outras coisas, por melhores que sejam, vão te levar a engano. Atenção, pessoal, não sou eu que estou falando isso, é Jesus que está falando isso. Não é à toa que são os saduceus que chegam aqui para ter essa passagem. Eles são os entendidos, os ricos, os sábios, os sofisticados. Entendem tudo errado. Mas entendem tudo errado porque não conhecem a Bíblia. Mas agora, pessoal, rapidamente, vamos para o conteúdo dessa passagem. Em primeiro lugar, se você prestou atenção, você vai ver que a gente está na exata continuação do evangelho de ontem. O de ontem, lembra, é dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E termina no versículo 17. Aqui a gente começa imediatamente do 18. É a exata continuação. Isso não pode passar despercebido. Existe uma sequência aqui. Uma sequência que tem que ser reconhecida. Da mesma forma que no de ontem, com mais clareza, se está falando de coisas da terra e coisas do céu, coisas de Deus, aqui também. Por trás dessa passagem dos 7 maridos, existe algo que tem a ver com o mundo na terra, e existe algo que tem a ver com o reino dos céus, apesar de estar meio escondido. E eu convido você a refletir rapidamente. Essa é uma mulher que se casou uma primeira vez. Esse casamento representa a relação dela com o mundo. E essa relação não deu descendência. A descendência teria sido, fazendo um paralelo, em que ela no mundo teria de alguma forma dado frutos. Ela fez uma vez, ela fez 2 vezes, ela fez 3 vezes, até ela completar 7 vezes. Por que eles estão usando o número 7? Né? Por que, se era para dar o exemplo, podia ter parado no 2º marido, no 3º marido. Eles foram até o 7º marido. Isso aqui, pessoal, é para deixar claro. Essa é uma mulher que teve... Não estou falando que ela fazia coisas erradas, eu estou falando que ela tinha uma relação, e o número 7 aqui é sinônimo dessa completude. Ela tinha uma tremenda relação com o mundo, mas ela não dava descendência. Ela não dava fruto. O que importa, a palavra descendência aqui significa o paralelo nosso de transformação, o paralelo nosso de fruto. E aí a pergunta dos saduceus é completamente descabida. De quem ela será mulher? Querendo dizer, na ressurreição, qual é das coisas do mundo, aquilo que ela vai ter apego, ela vai estar relacionada? Vira Jesus e fala, não é nada disso, ela nunca vai ter relação nenhuma com nada do mundo, no que diz respeito ao reino dos céus, exceto por algo que aqui ela não teve, que é a descendência. Descendência não querendo dizer o filhinho querido, bonitinho, amado, que você carrega no colo, humano. Querendo dizer o fruto. Se ela tivesse tido descendência, querendo dizer, se ela tivesse dado fruto, aí sim, isso seria contabilizado no céu. É o fruto que importa. Agora, os maridos todos que ela teve sem descendência, nada disso importa. Nada disso é relação, isso vale para a gente. Entenda corretamente a palavra marido, a palavra descendência e ponha isso espiritualmente. E não é à toa que Jesus termina, depois de ter dito que eles não entendiam nada da Bíblia, falando, olha, Deus é o Deus dos vivos. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ora, ele não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. E o que quer dizer o Deus dos vivos? É o Deus daqueles que dão descendência, no caso de Abraão, Isaque e Jacó. Ou, no nosso paralelo da nova aliança, aqueles que dão fruto.
Esses são os que realmente haverão de ressuscitar e estar no reino, pessoal. É uma passagem toda esquisita, toda torta, mas foca no que importa. Vamos olhar as coisas com visão espiritual de verdade. Tardemmat ilan va even